Oi, gente, tudo bem? E olha nós aqui de novo para mais uma aulinha de matemática. Agora a gente vai começar a falar sobre medidas de tempo, né? Para que serve? Por que o ser humano começou a utilizar medidas de tempo? Para que a gente tem que estudar isso na escola? Essa aulinha vai ser dividida em algumas partes, porque medidas de tempo é um conteúdo muito longo. Agora eu vou falar um pouquinho, nessa primeira aula, um pouquinho sobre a história das medidas de tempo, lá do povo, bem de antigamente. Depois a gente vai falar do relógio, do calendário. Espero que vocês curtam essa aula e pensem, para que a gente tem que medir o tempo? Será que até o final dela a gente consegue já ter uma ideia? Vamos lá? Período Paleolítico. Paleolítico é um dos períodos em que está dividida a pré-história. Ele é o primeiro dos períodos, sendo comumente compreendido entre 2,7 milhões de anos até 10 mil anos atrás. O Paleolítico também é conhecido como a Idade da Pedra Lascada. Esse nome é decorrente de uma habilidade desenvolvida pelos primeiros humanos na produção de ferramentas e instrumentos de trabalho. Para os caçadores desse período, a posição dos astros e suas periodicidades. Algo periódico é algo que acontece de tempo em tempo, num determinado tempo, né? Então eles começaram a observar a Lua. Opa, tanto tempo ela fica grandona, daí ela vai diminuindo, ela some, daqui a pouco ela volta a crescer e ela torna a ficar grandona. Isso é periodicidade, um exemplo de periodicidade, né? Então, eles observavam essas mudanças da Lua e os períodos das diversas estações do ano e como elas influenciavam no comportamento e migração dos animais para caça e para pesca. Como viviam em bandos, uma caça mal sucedida poderia comprometer toda a sua alimentação e, consequentemente, de todo o bando. No período neolítico, uma das mais importantes conquistas na formação das primeiras civilizações estabelece-se bem nesse período da pré-história. Durante o neolítico, a Idade da Pedra Polida, ocorreram grandes transformações no clima e na vegetação. O continente europeu passou a contar com temperaturas mais amenas. Então, as temperaturas do continente europeu diminuíram. E observamos a formação do deserto do Saara, na África. A prática da caça e da coleta se tornaram opções cada vez mais difíceis. Então, no período paleolítico, eles viviam em bando e eram nômades. Eles ficavam aqui nessa região, aonde eles caçavam, aonde eles pescavam e onde eles viviam da coleta de alimentos, né? Eles iam lá na árvore, pegava o que tinha pelo chão. Quando o alimento estava ficando escasso, quando estava acabando o alimento nesse lugar, eles pegavam as coisinhas deles, iam para outro lugar e tudo se repetia. Vamos para lá porque aqui tá acabando. Ou então, tá chegando a época de esfriar muito. Vamos para outro lugar porque aqui a gente vai morrer congelado. Depois, quando eles começaram a dominar a agricultura e a criar os animais, eles passaram a ser nômades. E aí o tempo começou a ser muito mais importante para eles. Porque eles precisaram observar a natureza e perceber, nesse clima, nesse tempo, dá para plantar, não sei se eles plantavam isso que eu vou falar, mas é um exemplo. Agora dá para plantar abobrinha. Então eles plantavam abobrinha. Agora não dá para plantar milho, porque se a gente plantar o milho agora, ele não vai crescer. Então vamos plantar vagem, né? Porque cada planta tem seu tempo. Então, isso os agricultores fazem até hoje. Eles observam as estações para saber qual o melhor período para plantar determinada verdura, legume, fruta
certo? Então, com isso, a espécie humana fez o quê? Pum! Começou a se desenvolver muito mais com o sedentarismo. Por quê? Quando eles começaram a se desenvolver muito mais, porque eles fixaram residência. O que é sedentário? O que é ser sedentário? É fixar residência, né? Quando alguém diz assim, ó, tu estás muito sedentário, quer dizer que tu estás muito parado. Então, quando eles deixam de ser nômades, de viver se mudando para lá e para cá, e fixam residência, ó, é aqui que a gente vai morar. E isso só é possível graças à criação de animais e principalmente à agricultura. E a agricultura só é possível graças à observação do tempo, graças à medição do tempo. Eles não mediam como a gente mede hoje, porque eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje. Mas eles faziam isso pela observação. Antigamente, antes da invenção da escrita, a humanidade não tinha conhecimento para construir instrumentos para marcar o tempo. Por isso, utilizavam os fenômenos naturais para se orientar. Os fenômenos periódicos mais utilizados foram os movimentos dos corpos celestes e, a partir daí, esses fenômenos passaram a determinar as estações do ano, os meses e os anos. Exemplificando, há cerca de 20 mil anos, os caçadores faziam medição do tempo, contando os dias entre as fases da lua por meio de marcação com gravetos ou ossos. Eles não contavam que nem a gente conta hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, eles não contavam assim. Eles iam lá, pegavam um gravetinho, ó. Aqui foi-se. Então, eles marcavam utilizando objetos, tá? Os sumérios, que eram habitantes ou pessoas naturais da Suméria, lá no sul da Mesopotâmia, o nomezinho difícil, onde atualmente se localiza o Iraque e o Kuwait. Eles chegaram a elaborar um calendário que dividia o ano em 12 meses e em 30 dias, sendo que os dias eram divididos em 12 períodos. Atualmente, o dia é dividido em 24 períodos, de 1 hora cada um. O dia não tem 24 horas, quer dizer que a nossa sociedade, nos dias atuais, divide o dia em 24 períodos. Os sumérios dividiam em 30 períodos, que equivalem a 2 horas, e dividiam cada um desses períodos em 30 partes, de aproximadamente 4 minutos, que dá 120 minutos. Pelo período ocupado por essa civilização, entre 5.300 e 2.000 anos antes de Cristo, isso quer dizer 5.300 anos a 2.000 anos antes de Cristo nascer. A precisão do calendário deles para aquela época e para a tecnologia que eles possuíam naquele período era enorme, era fantástica. Os antigos egípcios também utilizaram a observação dos astros para marcar o tempo. Para eles isso era muito importante, pois a civilização egípcia se localizava no deserto e a agricultura só era possível próxima às margens do rio Nilo. O calendário solar, desenvolvido pelos egípcios por meio de delicadas observações astronômicas, é o que mais se aproxima do nosso calendário atual. O calendário lunar, desenvolvido pelos babilônios, nos deixou como herança o mês dividido em 7 dias, em semanas de 7 dias, em decorrência das 4 fases da Lua. Então, hoje nós estamos no ano 2020, né? Mas nós ainda estamos usando uma tecnologia, um conhecimento desenvolvido por pessoas que viveram há milhares de anos atrás, há muitos anos atrás. Além disso,
O primeiro relógio de sol desenvolvido pela humanidade tinha relação com a astronomia. Já diz o nome, né? O relógio de sol não foi apenas o primeiro, mas serviu para calibrar todos os outros tipos de relógios. Todos os relógios que surgiram depois do relógio de sol, praticamente todos, né? Foram baseados nele. Cada avanço na contagem do tempo decorreu de um processo de evolução, na qual a necessidade de um calendário ou de um relógio se tornava uma questão de sobrevivência. Mas como funcionava o tal do relógio de sol? Além do nascer do sol, os egípcios observavam também o momento exato do meio-dia, usando uma vareta fincada no chão. Eles pegaram uma varetinha e fincaram no chão. Nesse momento, quando é meio-dia, que o sol está a pino, o que é o sol a pino? É o sol bem aqui assim, ó. Às vezes a gente olha para o relógio, opa, é meio-dia, mas a sombra tem sombra, não é bem meio-dia. É porque os movimentos terrestres não são tão perfeitos assim, né? Eles não seguem o nosso relógio, é a gente que tenta seguir o movimento terrestre. Mas o sol a pino, então eles usavam o relógio de sol. Quando não tinha sombra, quando o dia estava nublado, eu não sei dizer para vocês, eu estou falando do dia de sol, tá? Quando eles fincaram o graveto lá no chão, né? A vareta, o pedaço de pau, a pedra. Quando não tinha sombra, era meio-dia. Por isso que o relógio é de sol. E à medida que o sol, que a impressão que eles tinham era que o sol girava ao redor da Terra. Na verdade, é a Terra que gira ao redor do Sol. Então, à medida que a Terra vai girando ao redor do Sol, essa luz dele vai fazendo sombra. E isso vai marcando os horários. Gente, para fazer essa aulinha de quase 12 minutos para vocês, eu tive que estudar bastante, certo? Então, aqui, ó, tem todos os lugares aonde eu pesquisei. Eu estou preparando essas aulas para vocês, basicamente com pesquisa de sites. Não estou usando livro para isso. E estou botando todas as referências aqui. Primeiro, porque eu não tenho direito de usar o trabalho dos outros sem nomeá-los, sem dizer de onde eu estou tirando. E segundo, que vocês podem usar isso para pesquisar. Tá certo? Vocês podem continuar e alongar e ampliar, alongar ficou feira, e ampliar esse conhecimento de vocês, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou fazer uma coisa que a Catarina falou que é para eu fazer. Quem gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, tá certo? Tô fazendo essas aulas com muito carinho e não esqueçam, logo temos a aula 2 sobre medidas de tempo e horas. Beijo, 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 beijo. Quem quer aprender a ver as horas no relógio de ponteiro, vou ensinar na próxima aula.